Quando eu olho daqui do púlpito na direção de vocês, eu vejo pessoas muito inteligentes, pessoas que têm uma capacidade muito grande de chegar a certas conclusões. Eu gostaria de testar a inteligência de vocês agora. Vamos ver se vocês vão conseguir ser aprovados no teste, ok? Vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto muito legal. Eu gosto muito desse texto, porque o apóstolo Paulo, nesse texto, o texto é Efésios 3,14. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo ele fala de uma coisa muito especial que ele praticava, que era a oração. E nesse texto ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E tendo mencionado essa passagem, eu gostaria então agora de colocar diante da igreja uma ilustração, uma conversa entre duas esposas de pastor. O que será que as esposas de pastor fazem e comentam, né? Dizem. Eu vou contar para vocês pelo menos uma parte do que elas fazem e dizem. Duas esposas de pastor estavam sentadas, uma do lado da outra, e cada uma remendando roupas. Aí uma delas falou à amiga: pobre do meu marido, pastor João. O João, ele está muito desencorajado ultimamente no trabalho da igreja. Parece que nada vai bem. Tudo está errado, tudo dá errado para ele. Nada vai para frente. Coitado do meu marido, pastor João. Ele está tão mal que dias atrás ele falou até em declinar do seu chamado. Aí a outra esposa de pastor, que também estava remendando as roupas do marido, ela falou assim: olha, amiga, eu lamento muito por você, porque o meu marido, o pastor José, ele tem dito exatamente o contrário. Ele tem sentido cada dia mais intimidade com Deus, como nunca havia experimentado antes. Aí, um pesado silêncio atingiu aquelas duas mulheres, que continuaram com os remendos. Não trocaram mais nenhuma palavra. Uma delas estava remendando os joelhos da calça do seu marido, e a outra a parte de trás. E como eu disse para vocês que vocês são muito inteligentes, eu dei a deixa aqui do versículo que eu citei. Eu vou fazer a pergunta-chave agora, para ver se vocês realmente vão confirmar que vocês entenderam. Qual das duas esposas de pastor estava remendando os joelhos da calça do marido? A mulher do pastor João ou do pastor José? E por quê? Porque ele orava muito. Rasgou até o joelho da calça do marido. É bom a gente pensar um pouquinho sobre isso, não é? Vocês não acham que a gente de vez em quando não precisa falar mais sobre esse assunto? Porque Jesus fazia uso da oração. E não poucas vezes. Aí um dia, os discípulos viram Jesus orando. Aí eles chegaram para perto de Jesus e falaram: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Aí Jesus, com aquele olhar compassivo, como sempre, ele olhou para os seus discípulos queridos e disse: então vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu. Aí quando eu olho essa oração, desse homem de oração,
essa oração ensinada por esse homem que também se colocava diante de Deus de joelhos, e que o apóstolo Paulo copiou o seu exemplo, eu fiquei intrigado com uma coisa. Por que Jesus nos ensinou a orar usando a primeira palavra, Pai? Eu fiquei intrigado com isso. Aí o reformador da igreja, Martinho Lutero, um homem de Deus, um homem de muita oração, um homem de calças, de joelhos rasgados, Lutero, ele explicou em seu catecismo menor o seguinte, que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, e a primeira palavra dessa oração ensinada foi Pai, Deus, ele queria atrair-nos carinhosamente com essas palavras, para crermos que Ele é o nosso verdadeiro Pai, e nós os seus verdadeiros filhos, para que lhe roguemos sem temor, com toda confiança como filhos amados ao querido Pai. Aí eu pensei um pouquinho mais sobre aquilo que está escrito em 1 João. Aliás, antes disso, 1 João capítulo 3, versículo 1. Ali nós lemos assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu achei tremendo esse versículo, meus irmãos, porque ele me diz assim, que quando Jesus me ensinou a chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai, essa possibilidade, essa abertura, revela o grande amor de Deus por mim e por você. Assim, quando nós estivermos na presença de Deus, em oração, em súplica, em intercessão, em ações de graça, nós estaremos diante da presença de um Deus que tem prazer, que tem alegria em se apresentar como o nosso Pai. Porque assim Ele está demonstrando que nos conhece profundamente. Que privilégio, que bênção. Pois apenas um Pai, e você sabe, Pai, do que eu estou falando aqui, apenas um Pai está capacitado a identificar, a constatar e perdoar os podres dos filhos. Vocês concordam comigo? Vocês conhecem bem os filhos de vocês? Vocês já perceberam que eles não são perfeitos, né? Como vocês, que além de pais também são filhos, não são perfeitos. Aí, quando tive a oportunidade de analisar digamos assim, um estudo de Martinho Lutero sobre esse assunto do Pai Nosso, ele me disse uma coisa, ele deixou escrito uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que a oração dominical, a oração do Pai Nosso, é um ensinamento cheio de lei. Eu falei, mas peraí, como assim? Como assim? Pai Nosso, um ensino cheio de lei? Aí eu comecei a analisar e ler melhor, com mais cuidado, como é que Lutero justificou essa sua observação de que o Pai Nosso é um ensinamento cheio de lei. Lutero explicou assim: pois quem ora o Pai Nosso, quem faz essa oração de verdade, ele está confessando que a própria boca, que ele peca contra a lei e que se penitencia. Pois, segundo Lutero, quem pede que o nome de Deus seja santificado, esse confessa que o nome de Deus ainda não está sendo santificado de modo perfeito. E quem pede que o reino de Deus venha, esse confessa que até agora ainda está preso em parte ao reino de Satanás, contrário ao reino de Deus.
E quem pede que se faça a vontade de Deus, esse também está confessando que em grande parte ele é desobediente à vontade de Deus e que se arrepende disso. Eu falei, mas não é que Lutero estava certo? Em alguma vez você também analisou a oração do Pai Nosso sob este ponto de vista, do ponto de vista da lei? Você concorda com isso? Você concorda que o nome de Deus ainda não está sendo santificado de modo perfeito? Você concorda? Você concorda que a palavra de Deus nem sempre tem sido ensinada de forma clara e puramente? Você concorda? Você concorda que às vezes nós nos esquecemos daquilo que está escrito em João capítulo 17, versículo 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você concorda que nem sempre temos buscado esta verdade? Nem temos buscado a palavra? Você concorda que nem temos sempre acreditado nesta palavra que é a verdade? Você concorda que nem sempre nós temos vivido esta verdade? Porque santificar o nome de Deus é exatamente isso, santificar o nome de Deus. Quando você pede isso para Deus, você está dizendo assim, Deus, permita com que eu tenha acesso à palavra que tu deixaste para nós, de uma forma pura e clara, que essa palavra chegue ao meu coração, à minha vida, de uma forma fiel ao sentido que tu, Senhor, para a qual designaste. E ao mesmo tempo, quando a gente está dizendo santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo, Senhor, que eu possa viver esta palavra que tu me disseste. Você acha que todo mundo tem amado essa palavra e buscado e confiado e vivido essa palavra? Você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Aí nos deparamos com o texto de Mateus capítulo 5, versículo 16. Ali Jesus ele fala da importância de viver essa palavra no dia a dia. Aí Jesus diz assim, olha gente, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Pessoal, vocês, aonde vocês estão, vocês foram colocados por mim ali, para vocês serem luz do mundo. Ele está dizendo que ali onde Deus nos colocou, Deus se quer fazer conhecer as pessoas à nossa volta, através das nossas obras. Enfim, ele está dizendo o seguinte, essa palavra que precisa ser amada, que precisa ser crida, essa palavra em nosso dia a dia precisa ser vivida, para que as pessoas que não conhecem a Deus, à nossa volta, através do nosso jeito de ser, de falar, de nos comportar, elas conheçam Jesus, e conheçam a Deus e sua palavra através de nós, sem falarmos um ai, sem falarmos uma só palavra. Porque a melhor Bíblia, e a única Bíblia que um incrédulo lê, a única Bíblia que um descrente lê, é a vida do cristão. Você concorda que nem sempre temos santificado o nome de Deus? Você concorda que ainda estamos presos em parte no reino de Satanás, contrário ao reino de Deus? Você concorda com isso? Que nem sempre obedecemos à vontade de Deus? Conforme nós dizemos, seja feita a tua vontade, e se nós pedimos, seja feita a tua vontade, é porque nós estamos dizendo, Deus, eu reconheço que eu não tenho sempre feito na minha vida a tua vontade. E sabe por quê? Porque existem vontades contrárias à vontade de Deus. Conforme nós lemos em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ali nos diz que existe uma vontade gigante, faminta, contrária à vontade de Deus. Ali nós lemos que o diabo não é boa praça não, gente, não é.
Diz ali que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. De vez em quando eu vejo pela internet a cena do leão caçando a sua presa. Vocês já viram? Quem já viu a cena do leão caçando a sua presa? Aí quando a presa consegue fugir do leão, eu falo, oh, que legal. E às vezes não consegue. Eu vejo a voracidade do leão em cima daquela presa. É um negócio incrível. O diabo, ele é assim. O diabo tem uma força muito grande, não igual à força de Deus, jamais em momento algum. E ele é faminto, ele está procurando a gente, ele está procurando alguém para devorar o tempo todo. Ele está procurando você o tempo todo e você não percebeu isso ainda. Então existe uma vontade contrária à vontade de Deus, não apenas uma. Quando a gente lê 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, ali, esse homem de Deus, ele faz uma demonstração muito importante. Ele diz ali, não amem o mundo. Esse mundo tão bonito, né? Ele é legal, esse mundo, ele é bonito na aparência. Aí ele diz assim, não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Porque se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. E como é que começa a oração que Jesus ensinou? Pai nosso. E continua, nada que é desse mundo vem do Pai, nada. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai nosso que está no céu, mas do mundo. E aí é uma demonstração para todo mundo que acha as coisas desse mundo assim, incrivelmente atrativa, atraente. Você dedica só para esse mundo. Aí diz ali, o mundo passa. Esse mundo passa. Com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, esse mundo passa. Tudo passa. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então nós estamos identificando uma outra vontade contrária à vontade de Deus. Primeiro foi a vontade do diabo, e agora nós estamos vendo aqui a vontade do mundo. E une-se a essas duas vontades contrárias à vontade do Pai, aquilo que está escrito lá por Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 18, que vocês já conhecem também de cor e salteado, porque eu estou diante de pessoas inteligentes, pessoas que gostam de ouvir a palavra, assimilar a palavra e viver esta palavra. Ali o apóstolo Paulo escreveu, ele falando dele, ele fazendo uma introspecção da vida espiritual dele. O grande homem de Deus chamado apóstolo Paulo, ele diz, eu sei que em mim, quer dizer na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Na passagem anterior, Jesus falou dos maus desejos da natureza humana. Ele está comentando aqui sobre isso. E o mesmo apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, ele vai nos dar uma lista daquilo que a natureza humana produz, e vocês sabem muito bem, está lá em Gálatas 5, vocês querem me ajudar na leitura desse texto? Então vamos lá, me ajudem na leitura desse texto. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Você não se arrepia quando vê essa passagem? Porque muita gente diz, mas que mal faz uma sacanagemzinha de vez em quando, coisinha leve.
Que mal faz uma briguinha aqui e acolá? Que mal faz uma puladinha de cerca lá, vez ou outra, ninguém vai saber. Que problema existe numa bebedeira, vez ou outra? Uma farrinha, vez ou outra, que mal tem nisso? Todo mundo faz. Por que não eu? Que argumento é esse? Que argumento é esse? Quer dizer então que se todo mundo decidir jogar-se no precipício abaixo, você vai se jogar junto porque todo mundo faz? Porque todo mundo se joga? Que loucura é essa, minha gente? Onde a pessoa está com a cabeça? Quando que ela vai parar para pensar, escuta, mas essa não é a vontade de Deus para mim? Não é isso que Deus quer para mim? É a vontade do diabo, do mundo, da minha própria carne militando contra a vontade de Deus. Aí você se pergunta, mas onde é que está essa vontade de Deus? Onde é que eu encontro? Está aqui, ó. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco aparece de novo. A vontade de Deus vocês conhecem também muito bem. Nem precisa de cola. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Vontade de Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Santificarás o dia do descanso. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. A outra é, não dirás falso contra quem? Contra o teu próximo. Mais um, não cobiçarás a casa do teu próximo. Mais um, não cobiçarás a mulher do teu, nem os seus nem coisa alguma que lhe pertença. Gente, essa é a vontade de Deus. Vocês falaram sem colar. Estão bem ainda, eu falei para vocês. Alguém consegue cumprir isso? Isso tudo? Não. Não, a gente não consegue, a gente sabe de cor, dissemos tudo, dissemos a lista de os itens que fazem parte da vontade de Deus, mas ninguém consegue cumprir isso. Ainda bem que Deus tem mais uma vontade, e Ele deixa bem clara qual é essa vontade, nesse texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Vocês vão me ajudar a descobrir essa outra vontade de Deus. Vamos ler juntos? Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, essa é a vontade de Deus para todas as pessoas. Ele sabe sim que nós não conseguimos cumprir a sua vontade revelada nos Santos 10 Mandamentos, e por isso ele diz, mas mesmo assim vou dizer para vocês qual é a minha outra vontade, que prevalece sobre tudo e todos, que todos sejam salvos. Essa é a minha grande vontade. Isso é o que eu quero para vocês. Vocês acham, Deus está dizendo para nós, vocês acham que eu tenho alegria quando alguém é condenado ao inferno? Não. Mas a minha vontade é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí você se pergunta, mas como isso vai acontecer? E no texto de Atos capítulo 4, versículos 11 a 12, nós temos a resposta. Diz ali, Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas.
A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Ele está falando de quem? De Jesus. Somente através de Jesus a salvação pode ser obtida. Então a vontade de Deus, nós sabemos qual é. Ela prevaleça sobre a vontade do diabo, do mundo e da nossa carne, e somente um Pai, somente Deus como Pai, Ele está capacitado a identificar, a constatar e perdoar os podres dos filhos. E quem são esses filhos, gente? Quem são esses filhos? Você. Essa pessoa que está do teu lado. Essa pessoa que vocês estão escutando nesse momento. Nós todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E podemos chamar Deus de Pai quando nós oramos. Mas esse não é um pai, aquele pai bonachão, aquele pai que diz assim: ah não, vamos jogar a sujeira de vocês para debaixo do tapete, que está tudo bem. Não, ele falou aqui qual é a vontade dele pelos seus filhos e para os seus filhos. Ele falou que a gente não consegue cumprir essa vontade, daí ele também demonstrou qual é a sua vontade maior, que é de ver os filhos dele todos no céu um dia. Mas é assim, um pai tem esse poder, ou não tem? Vocês não percebem os podres dos filhos de vocês? Vocês acham que a dona Zilda e o seu Adolfo, meus pais, não conheciam e não sabiam, e conheciam e conhecem? Eles estão aqui entre nós ainda, graças a Deus. Eles não conhecem os meus podres? Claro que conhecem. Vocês acham que eles não sabem identificar os meus podres? Eles sabem. Eles identificam. Eles constatam. Mas eles ainda dizem: ah, mas a gente ama esse filho. Amor de pai. É assim. É assim a relação entre pais e filhos. Vocês repararam isso? Nesse versículo número 13, ele fala da relação entre pais e filhos, e ele diz aqui, o Salvador Jesus, ele diz que os pais, mesmo sendo maus, ou seja, os pais, mesmo sendo pecadores, eles dão coisas boas para os filhos. E dão mesmo, gente. Vocês sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, graças a Deus. Vocês não deram uma boa educação para o filho de vocês? Deram. Vocês não deram casa para o filho de vocês? Lar, roupas, calçado, comida, bebida. Vocês não deram uma faculdade para o filho de vocês? Quanto custou essa faculdade? 7 mil, 8 mil, 10 mil, 2 mil, quanto custou? Vocês se arrependeram disso algum momento, alguma vez? Não. Pelos filhos nós estamos dispostos a dar a nossa vida, se preciso for. Vocês e eu, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, mesmo sendo maus, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo pecadores. Mas uma coisa é certa: pais humanos não conseguem dar aquilo que apenas Deus como Pai pode conceder. Vocês sabiam disso? Aí você se pergunta: mas o que é isso que a gente, por mais esforçado que seja, a gente não consegue dar para os nossos filhos, que só Deus consegue dar como Pai? E o texto ali nos diz que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Para vocês entenderem melhor o que nós estamos falando aqui, e como nós queremos agora chegar no ápice desta mensagem, que é descobrir qual é essa dádiva maior que o nosso Pai Celestial, o nosso Deus nos dá. Eu queria lembrar com vocês um fato registrado em Marcos capítulo 14, versículo 36. Talvez o texto vocês não lembram de cabeça, mas a hora que eu começar a descrever, vocês vão lembrar. Nesse trecho da Bíblia, Jesus estava ali um pouquinho antes dele ser entregue à morte,
ao sofrimento e morte. Ele estava ali no jardim do Getsêmani. E à medida que o tempo ia passando, e que ia se aproximando, aquele momento que ele seria submetido a dores no corpo e na alma, diz o texto bíblico que ele começou a sentir um pavor muito grande, ele começou a angustiar-se, e ele chega a dizer, em certo momento, que a minha alma está muito triste até a morte. E como isso me ajuda? Quantas vezes a gente se sente assim? Quantas vezes você se sentiu assim, de você estar tão triste, você está quase morrendo de tristeza? Aí diz o texto, que Jesus prostrou-se sobre a terra, ele não apenas ajoelhou-se, mas ele prostrou-se sobre a terra e começou a orar. Você sabe o que ele disse nessa oração? Ele disse assim, olha, se possível, passa de mim este cálice, essa hora difícil, esse sofrimento e morte, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Vocês sabem como é que Jesus começou esse bate-papo com o Pai? Você sabe que palavras ele usou, meus irmãos? No momento mais difícil da vida dele, e a partir disso nós vamos entender por que o Espírito Santo é a maior dádiva que nós podemos receber de Deus nessa vida passageira que nós temos. Você sabe como é que Jesus se dirigiu a Deus? Ele chamou Deus, no original, Abba o Pater, ou seja, Abba Pai. As minhas primas, filhas da minha madrinha, que está acompanhando essa mensagem lá do Paraná, elas faziam a seguinte oração antes de comer: Abba Pai, amém. Você sabe o que quer dizer Abba Pai? Abba é, em aramaico, a palavra para pai. Na verdade, no aramaico, essa palavra Abba, Abba, pai, Abba, significa meu pai, significa meu paizinho, é uma coisa carinhosa, e Jesus, ele chamou o pai, pai, paizinho, meu paizinho. Aí você se pergunta, mas ele chamou Deus de pai, meu paizinho, porque ele é o filho. Aí de repente, olhando o texto de Romanos capítulo 8, versículo 15, eu descubro que esse privilégio não é só de Jesus. Paulo escreveu, porque o Espírito, aqui se referindo ao Espírito Santo, o Espírito que vocês receberam de Deus, ou seja, no dia do batismo, quando Deus, o nosso Pai, nos deu a maior de todas as dádivas, dádiva, presente que os nossos pais humanos, por mais esforçados que eles sejam, não conseguem nos dar, mas o Pai Celestial consegue, porque Ele é Deus. Diz ali, o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, não faz com que vocês tenham medo, não, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Você sabe qual que é a palavra que está no original? Abba, Pai. Não é só um privilégio de Jesus poder chamar de Deus de Pai, meu paizinho. O Espírito Santo nos capacitou a fazê-lo também. Nós também somos filhos de Deus e podemos dizer, Deus, meu paizinho. E quando eu falo assim com Deus, isso está denotando uma íntima afeição. Você sente isso também? Quando vocês chegam para o pai de vocês, agora mês que vem, daqui a uns dias, é o dia dos pais, e vocês dizem, meu paizinho, o que vocês estão querendo dizer com isso? Vocês estão dizendo ali que uma frase com muita afeição.
Uma frase com muito sentimento, com muito carinho. Quer dizer, quando você chama Deus de Abba Pai, você está excluindo aqui a possibilidade de uma familiaridade superficial. Você está se referindo a Deus como um Deus que em Cristo se revela íntimo seu e afetuoso. E aí, para terminar, a gente lê o que está escrito em Gálatas 4:6. Ali o apóstolo Paulo diz: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Abba, Pai. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito diz dentro de nós: Pai, meu Pai. E a exemplo de Jesus eu posso chamar Deus de Pai, meu Paizinho. Que dádiva, que presente maior poderíamos receber. E este presente, essa dádiva maior, chega aos nossos corações na santificação do seu nome, na vinda do seu reino e na vitória de sua vontade sobre a vontade do diabo, do mundo e da nossa carne. Ou seja, esse presente maior, essa dádiva maior, esse presente de Deus, que é o seu Espírito Santo, presente maior, o Espírito Santo, ele chega a nós, ele vem até nós, e ele está vindo agora para o teu coração, nesse momento, através dessa palavra que você está ouvindo, e através da Santa Ceia que daqui a pouco você vai receber. E aí você que está em casa, e você que está aqui, ouvindo tudo isso, você começa a pensar, olhar para a sua família, para o clima pesado que às vezes está lá. Você começa a dizer: como eu gostaria que existisse em minha casa, em minha vida, mais amor. Como eu gostaria que existisse na minha casa mais alegria, mais paz, mais paciência, mais delicadeza, mais bondade, mais fidelidade. Como eu gostaria que na minha casa existisse mais humildade e mais domínio próprio. Se eu falar para você, meu irmão, que isso tudo que você almeja pode se tornar realidade, você vai acreditar em mim? Sim ou não? Você vai acreditar nisso? Não acredite em mim, mas acredite naquilo que a palavra de Deus em Gálatas 5 afirma, que isso é possível. Porque o que eu acabei de dizer aqui, o que a gente quer para a vida da gente, são os frutos do Espírito. Ou seja, esse ambiente favorável que a gente quer ter na nossa vida, de mais amor, mais alegria, mais paz, mais delicadeza, mais paciência, mais bondade, mais fidelidade, mais domínio próprio, mais humildade, que isso é possível sim, na tua vida e na minha vida. Agora, na vida daquelas pessoas que rejeitam esse presente maior, essa dádiva maior, que é o Espírito Santo, na vida dessas pessoas, essa realidade é uma realidade que vai se afastando cada vez mais. Ela não percebe, ela não consegue conceber, sentir essa realidade na vida dela. Onde na sua vida tenha mais amor, mais alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, etc. Cada vez mais distante dela. Por quê? Porque tem muita gente que rejeita esse presente. Tem muita gente que rejeita essa dádiva maior. Quando você se afasta da palavra de Deus, quando você se afasta do Santo Sacramento, você está rejeitando essa dádiva, esse presente maior. E não tenha dúvida, as consequências disso são gravíssimas, são seríssimas. Mas por outro lado, você que é filho do Pai,
Esse Pai a quem você pode dizer, Abba, Pai. Você que é filho desse Deus, você que santifica o seu nome, mesmo em meio à imperfeição com que essa santificação acontece. Você que também na tua vida diz, venha o teu reino, mesmo que ele venha para você com certas imperfeições, não que o reino tenha imperfeições, mas você que é imperfeito. Você que ainda tem que dizer, ó Deus, me ajuda a fazer a tua vontade, porque você sabe que não consegue fazer perfeitamente. Você sabe disso, que não consegue fazer isso perfeitamente. Mas mesmo assim você pode dizer para o teu Pai, para o teu Deus, Abba, Pai, Pai, meu paizinho. É essa realidade que faz a diferença para a tua vida. Não é uma dádiva, não é um presente qualquer. O Espírito Santo é aquilo que está faltando às vezes para a tua vida ser um pouquinho mais próximo daquilo que você almeja para você. Está acessível, está muito perto, mais próximo do que você pode imaginar. Por isso não rejeite, não renuncie a essa dádiva maior, esse presente maior. Está disponível para você. Abrace esse presente, não o solte de jeito nenhum. Isso fará a diferença entre salvação e condenação, entre céu e inferno, entre desespero e esperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, que essa paz guarde sempre a nossa mente, o nosso coração, para a vida eterna. Amém.